Existe um fator que pode arruinar os seus investimentos que pouca gente leva em consideração. A turma acha que é só estudar os bons investimentos, seguir boas pessoas, ler bons livros, e não é assim. Existe um fator, como eu já disse, que é a economia, que se você não entender dela, ela pode fazer com que os seus investimentos sejam um desastre. E para você que é investidor e quer saber de economia de uma maneira simples, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar quais são as informações essenciais para que você tome decisões de investimento de excelência. Então vem comigo para a lousa e roda a vinheta. Então vamos começar a nossa primeira aula do curso Economia para Investidores. Enquanto uma pessoa é investidora, ela pode escolher, por exemplo, abrir um negócio próprio com seu dinheiro, empreender. Ela pode comprar no mercado financeiro ações, renda fixa, qualquer outro produto financeiro. Ela pode investir diretamente no mercado de imóveis, comprando, alugando, comprando terreno, construindo. Ou ela pode até entrar, por exemplo, no mercado de criptomoedas. Quando ela chega nesse ponto de investir o seu próprio dinheirinho, o investidor deveria, pelo menos, estar sempre preocupado com dois fatores. Qual que é o possível retorno desse investimento e qual que é o risco que eu estou correndo em investir o meu suado dinheirinho. Só que a grande questão é que isso, assim, a grande avaliação, se vai dar certo ou se não vai dar certo, essa decisão que é tomada hoje, ela vai se dar apenas lá no futuro. Então nós não conseguimos, de antemão, zerar qualquer tipo de risco de uma escolha que é feita hoje, porque tem vários fatores que podem influenciar o retorno daquele investimento e até mesmo o risco daquele investimento. E a nossa grande questão aqui para a nossa primeira aula é: o que impacta o resultado de um investimento que a gente vai só avaliá-lo lá no futuro? Então, basicamente, a gente vai dividir 3 pontos principais a serem considerados. O primeiro ponto é que como que a gente faz o processo de escolha daquele investimento, daquele negócio próprio, daquele imóvel ou daquele investimento no mercado de renda variável ou de renda fixa? Como que é esse processo? Então, assim, será que a ação que eu escolhi lá na Bolsa de Valores corresponde de fato a uma boa empresa no prazo que eu estou determinando? Se eu escolhi um fundo de investimentos, será que o gestor daquele fundo, eu analisei a qualidade, a credibilidade do gestor daquele fundo que eu estou colocando meu suado dinheirinho? Então, assim, o processo decisório pode levar a resultados ruins no futuro. E quando a gente quer dar conta disso aí, a gente pode fazer boas leituras, como, por exemplo, já vou vender o meu jabá aqui, o meu livro Aprenda a Investir por Conta Própria, que você pode encontrar diretamente na Amazon. Eu estou deixando o link aqui na descrição desse vídeo também para você dar uma olhadinha. Dá uma olhada nos comentários de quem já leu, você não vai se arrepender de adquirir. É super baratinho e você também ajuda o trabalho desse professor aqui. Outro ponto que pode atrapalhar a performance de um investimento é o que a gente vai chamar aqui de finanças comportamentais. É o seu cérebro, é a maneira como você se comporta. Então, suas emoções, você é ou não disciplinado, quais são seus hábitos financeiros. Isso também pode atrapalhar os investimentos que vão ser apenas avaliados lá no futuro. Mas o nosso ponto de hoje é o ponto 3, que é a economia. A economia também vai influenciar no sucesso ou no fracasso da decisão que você toma hoje em relação aos seus investimentos. E tem várias variáveis que podem influenciar nisso, como que vai se dar a taxa de juros Selic, por exemplo, o CDI ao longo do tempo, a inflação, o PIB do país, a taxa de câmbio e assim por diante. Então, se a gente pudesse usar uma metáfora, o investidor é essa pessoa que está aqui remando esse barquinho e ele pode, sim, tomar boas decisões, aprender um bom processo, ele pode ter as finanças comportamentais em dia. Se a gente fizer aqui a metáfora, ele pode ser um ótimo remador, um guia desse barquinho. Porém, não é a habilidade apenas dessa pessoa que determina o sucesso ou fracasso dos investimentos. A gente tem o lugar aonde nós estamos navegando, que são fatores que são externos àquilo que depende do próprio investidor, que a gente vai chamar aqui de economia. Então eu posso entender muito bem de investimentos, eu posso ter bons hábitos, ter um comportamento aqui, uma mente muito baixa,
com baixa propensão a errar, mas mesmo assim dá errado porque a economia foi outro fator que a gente acabou, por exemplo, desconsiderando ou não analisando bem e caímos em algum tipo de armadilha com os nossos investimentos. Então, nesse curso aqui de 15 aulas de economia para investidores, nós vamos analisar aonde estamos navegando. Perfeito? E como que a gente faz, então, para compreender economia sem precisar fazer uma faculdade de economia, sem ser um economista, ou sem precisar ficar estudando a fundo um monte de temas que são característicos a essa disciplina? Nós precisamos apenas entender uma coisa: o que são modelos, né? Aqui no caso, modelos econômicos. Então a gente vai entender agora rapidamente, de uma forma simples, o que é um modelo, e ele é basicamente uma representação da realidade. Então vamos imaginar que eu quero sair do ponto 1, passar pelo ponto 2 e chegar até o ponto 3 numa viagem, lá de um lugar que eu ainda desconheço como que a gente faz para chegar. Como que eu posso melhorar, como que eu posso, ou seja, até diminuir a minha chance de fazer caminhos errados? Eu posso usar um modelo, que basicamente aqui no nosso caso seria um mapa. Esse mapa, para ser um bom modelo, ele não pode ser simplificado ao ponto de desconsiderar muitas coisas da realidade, de forma que eu não consiga, lá na prática, chegar até o destino final, mas ele também não pode ser tão complexo, tão complicado, que me confunda e eu acabe não conseguindo analisar nada e eu não chegue ao meu destino final também. Então, um bom modelo é aquele que tenta capturar a essência, os principais fatores da realidade para que a gente possa tomar boas decisões. Vamos dar uma olhadinha ainda e esclarecer mais um pouquinho sobre modelos de maneira geral, não só modelos econômicos. Vamos imaginar que você está numa classe lá de faculdade e vocês precisam decidir qual que é o valor que vai ser pago de mensalidade ali para formatura. Quanto que eu vou ter que depositar, cada aluno vai ter que depositar mensalmente para que a gente tenha dinheiro suficiente para arcar com todas as despesas lá no final. Então, assim, basicamente, você vai tomar uma decisão hoje de decidir um valor de mensalidade e as consequências, se vai dar certo ou não a quantidade de dinheiro que a gente vai poupar, vai ser só conhecida lá no futuro. Porque tem um monte de variáveis que a gente não tem controle hoje. Vamos imaginar que a formatura é daqui a alguns anos. E o que a gente pode fazer? A gente pode decidir pela intuição, ó, vamos começar com tal valor e lá na frente a gente se ajeita. Se faltar dinheiro, vai ficar pesado mensalmente para muitos dos formandos, e isso pode atrapalhar até a formatura. Ou se a gente pegar muito mais dinheiro do que precisa, vai ficar devolvendo, vai pagar antes. Muita gente não entra na formatura porque achou caro e a decisão fica muito ruim. Então a gente poderia ter utilizado, por exemplo, alguns modelos matemáticos, em que a gente inserisse no modelo quantos formandos nós temos, quais são os gastos fixos, com banda, com aluguel de salão, qual que é o preço por pessoa de buffet, quanto tempo a gente tem para poupar, quantos meses, qual que é a taxa de juros que nós vamos colocar esse dinheiro investindo ao longo desses próximos anos. Então a gente poderia criar um modelinho para nos clarear e nos dar ideia desse mar no qual estamos navegando. Quais são as variáveis que nos dão maior incerteza e que a gente tem que ficar de olho para que a gente possa ajustar a rota ao longo do caminho. Então, os modelos nos ajudam a tomar melhores decisões do que simplesmente uma intuição. Um outro exemplo que eu quero dar para você: imagina que o empresário ele tem lá R$ 1 milhão para investir num novo projeto. Será que ele deveria ir pela intuição? Eu acho que vai dar certo. Ou ele poderia, por exemplo, usar um modelinho lá de fluxo de caixa, estimar o fluxo de caixa pelos próximos 8 anos, achar uma taxa de juros de retorno, calcular a taxa interna de retorno, o valor presente líquido. Esse tipo de modelinho financeiro ajuda também de antemão a prever quais são os possíveis percalços que aquele investidor vai ter ao longo do caminho. E é por aí que a gente vai querer que você compreenda o que são esses modelos econômicos. Para a gente entender qual que é o nosso melhor investimento, a gente precisa entender a economia de uma forma mais simples e que possa nos dar a previsão de qual talvez seja a melhor atitude a ser tomada hoje. E que a gente tenha também clareza de quais são as possíveis probabilidades de erro lá no futuro, para que a gente também esteja preparado para lidar com as situações que não são tão boas assim, como é a nossa própria vida em qualquer
dimensão que a gente pense dela. E aí, então os modelos, vejo que eles nos ajudam a compreender onde a gente está navegando. E assim permite tomadas de decisões que sejam aí mais conscientes, que sejam mais racionais, que nos permitam lidar e administrar riscos. Então, em um contexto de investimentos, né? Hoje eu vou ter que decidir lá se eu vou abrir um negócio próprio, se eu vou investir em ações, se eu quero renda fixa, tesouro direto, CDBs, ou se eu quero comprar um imóvel, fazer alguma coisa no mercado imobiliário, ou se eu quero investir em criptoativos de qualquer sorte. E a gente vai tomar essa decisão e vai ter consequências futuras. A gente nunca vai conseguir eliminar todos os erros, mas a grande questão é, além do meu processo e da minha mente, como que a economia pode afetar e como que eu posso fazer a leitura disso para tomar uma melhor decisão hoje? Essa é a base de todo esse nosso curso gratuito aqui do YouTube. Se você está gostando, então curta, vá seguindo, que eu vou liberando essas aulas aí paulatinamente, a depender de quando você vai assistir, já está tudo pronto, ou, né, já estão todas aí, se você colocar aí semanas depois de eu estar gravando essa primeira aula, ou se você estiver pegando bem no início, você vai poder acompanhar a liberação de cada aula e vai começar a entender como que a economia de fato afeta seus investimentos financeiros e como você pode tomar boas decisões hoje, tendo como base cenários econômicos, que é o que a gente vai ver isso aqui agora. Então, para tal, a gente precisa dividir a economia em duas grandes áreas. Isso já é uma primeira abstração que nós vamos fazendo, que, na verdade, é uma questão que está em todos os livros de economia aí. Nós temos questões microeconômicas e questões macroeconômicas, ou seja, variáveis, né, coisas que influenciam os nossos investimentos no campo micro e no campo macro. O que significa o campo macroeconômico? É aquele onde eu enxergo o todo da economia. Aqui no exemplo, aqui uma metáfora, eu enxergo toda a floresta. Já a microeconomia estuda o indivíduo, por exemplo, uma única árvore. Então, se nós estávamos já falando que a economia que nós vamos estudar aqui, ela está ligada a variáveis que estão circundando aquele nosso barquinho, nós estamos falando basicamente de macroeconomia, porque a microeconomia ela lidaria exatamente com aquela questão de qual que é o processo que eu estou utilizando para tomar uma decisão e de quais são os comportamentos que estão, por exemplo, me atrapalhando a investir dinheiro. No nosso caso aqui, então, a microeconomia seria a pessoa que está remando e a macroeconomia seria todo o ambiente no qual esse remador está inserido e aqui no caso o investidor está inserido dentro desse cenário macroeconômico. Então, nas próximas aulas, o que a gente vai ver de fato? Nós vamos estudar 4 variáveis macroeconômicas a fundo: taxa Selic, uma taxa de juros, PIB, Produto Interno Bruto, que mede a riqueza de um país, né, de uma maneira mais simples aí falando, que mede o quanto de riqueza é gerada num período de tempo. A gente vai ver a inflação, que é a subida dos preços, como isso afeta os investimentos, e a gente vai ver taxa de câmbio também, para entender o contexto geral macroeconômico. Vamos também compreender o que são políticas macroeconômicas. Então, política monetária, política fiscal, política cambial. A gente vai ver um pouco da história do Brasil para entender de fato como funciona esse oceano no qual o nosso barquinho está navegando. E a partir dessa compreensão macroeconômica mais geral, nós vamos conseguir traçar cenários econômicos futuros. Olha, com base em tudo que eu estou vendo aqui, aí eu busco também beber de algumas fontes que eu vou mostrar para vocês, que são fontes muito legais, e a gente começa a traçar cenários econômicos. Pode acontecer isso, isso ou aquilo. Dentro desse cenário, quais são os mais prováveis e qual é a alternativa de investimento que me dá a maior chance, a maior probabilidade de lá na frente ter o resultado que eu desejo. Tá ok? E a hora que a gente aprende a construir esses cenários econômicos, macroeconômicos, na verdade, a gente vai começar a ter a possibilidade de tomar boas decisões de investimentos que, aliadas a um bom processo e às finanças comportamentais, vai te tornar um investidor aí completo.
tá ok? Portanto, investidor, é preciso, se você quer investir bem, desenvolver a habilidade de tomar decisões tendo em vista possíveis cenários macroeconômicos futuros. Isso pode parecer super complicado, mas você vai ver que nesse curso a grande habilidade que eu desenvolvi nesses últimos 20 anos ensinando economia, ensinando finanças pessoais, é a de transformar coisas que são extremamente complicadas em algo acessível para o grande público. Espero que você continue com a gente, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Forte abraço e até a próxima aula. E aí, você gostou dessa aula e gostaria de assistir a todas as outras aulas do curso Economia para Investidores? Aqui nesse cantinho aqui, ó, eu estou deixando o card, tanto para o curso completo com todas as 15 aulas, como também o botão de inscrição para você dar aquela ajuda para o canal. Forte abraço!